tudo é ao vivo, eu vou convidar aqui o escritor carioca que está com a gente aqui, o Luciano Elia. Ele está lá na antessala, a querida cadê? Vamos buscar. Marim, me ajuda. Então, o nosso escritor, ele vai lançar daqui a pouco o livro que chama-se Análise da Psicanálise. Então, o Luciano Elia, ele é professor titular e coordenador do programa de mestrado profissional em psicanálise e políticas públicas da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e frisa bem aqui, zona oeste aqui de Manaus, né? Centro de Medicina Indígenas, daqui a pouco, Bacerical, eu acertei? Bacerical? Sim. Onde vai ser lançado hoje o livro, lá na Rua Bernardo Ramos, número 97, Centro, Manaus. E pode chegar, sente-se aqui, por gentileza, professor, escritor, né? Psicanalista, Luciano. Olha, um prazer enorme recebê-lo aqui. Quero agradecer a assistência e o apoio do querido Gerson Mourão, que também faz parte desse ciclo de amizade todo. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Boa tarde. Fique à vontade. Boa noite, Amazônia, que já está no ar. Sua câmera, qual é, Caio? A câmera é essa daqui. Aquela. Exatamente. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Agora. Chegou aqui hoje do Rio ou tá desde ontem? Cheguei de madrugada. Madrugada. 1h. Maravilha. Tô desde ontem. Eu costumo vir aqui todo mês. Você tá familiarizado? Já, tô indo. Já acostumou com calor, não, né? Mano, carioca, né? Tem um calor parecido. Lá tá mais quente do que aqui. A pandemia que interrompeu essa vinda mensal, agora eu tô voltando a vir mensalmente. A análise da psicanálise. É uma análise profunda da psicanálise. É a psicanálise do divã. Você vai botar ela psicanálise do divã. Por favor. É bom fazer a psicanálise do divã, que requer uma reflexão profunda sobre a prática dos psicanalistas. Aqui que aqui faz a introdução, fala de atores, que é a linguagem weberiana. Eu vi aqui Manuel, fiz aqui o manual no livro aqui, vi que tu trabalha com a teoria de campo do Bourdieu. Né? André Guerra, fala disso. André Guerra também, mas ele vem grande amiga lá de Belo Horizonte, da UFMG, psicanalista. É um desafio grande fazer esse divã da psicanálise, porque sem dúvida. É importante em termos da crítica. E tem um dado que me chamou a atenção, que você faz uma construção da epistemologia crítica. Isso. E você fala da morte da epistemologia crítica. Para quem não está não é do campo, mas é bom deixar que nós estamos falando aqui da teoria do conhecimento, uma concepção de mundo, e é isso que nós trazemos esta mesa aqui agora para falar de psicanálise e a psicanálise do divã, lembrando que nós temos uma relação muito profunda aqui no livro do Elia, que eu já olhei aqui. Mostra a capa primeiro, mostra aí para divulgar, tá? Cadê, Caio? Ele traz aí, a linguagem, dá o zoom. a questão da linguagem, a questão da política, a questão da economia e a crítica ao neoliberalismo. Perfeito. Então a palavra é sua. A palavra é do psicanalista Luciano. Começar por onde? Pela epistemologia crítica? Pela epistemologia crítica, vamos falar isso. Acho porque parece de outro mundo, mas não é não. É a crítica da crítica. Vamos lá. Isso. Então, eu sempre me interessei muito pela epistemologia, pela metodologia, né? Por esses temas assim. Isso tem a ver com o meu encontro com a psicose, porque eu decidi fazer um doutorado sobre a psicose, tem muito tempo, e aí o fato de trabalhar com a psicose me obrigou a olhar para a psicanálise pelas suas entranhas, porque a psicose é a psicose, né? Todo mundo sabe, estamos falando de uma audiência maior, que se chama normalmente de loucura, doença mental grave, né? Quando a psicanálise é confrontada com a psicose, ela tem que se interrogar nas suas estruturas metodológicas mais profundas. Isso que me levou a pensar na epistemologia. E eu acompanhei muitos autores que ao longo do século XX foram grandes epistemólogos, a começar pelo decano Gaston Bachelard, né? E todos os outros depois que seguiram. E eu comecei a perceber que na atualidade mais recente, né, a contemporaneidade, essas figuras, elas foram morrendo e não deixaram herdeiros. Quer dizer, você não tem o sucessor, o operador, todo o campo
produz seus novos operadores, né? Inclusive o nosso, da psicanálise, a gente forma novos analistas, jovens. Japiaçu escreveu, lembra do Japiaçu? Japiaçu é um deles que está citado aí, claro. Na década de 60. Como nós somos velhos, né? Exatamente. Japiaçu escreveu o manualzinho da psicanálise. Atualizando, né? E o Japiaçu é um dos meus mestres aí, né? Epistemologia, representante do Brasil, meu né? Também. O brasileiro. Então eu fui percebendo que não era por acaso que a epistemologia não estava conseguindo criar novos operadores, não era por uma atrofia do próprio campo. E fiz uma articulação disso, para ir mais rápido ao ponto, com o neoliberalismo. Quer dizer, a ascensão do neoliberalismo no mundo, com, né, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, com aquela frase terrível de que não existe sociedade, né? Só existem indivíduos, ela proclamou isso no nível de Estado. E os pensadores do neoliberalismo, que ele foi crescendo, a epistemologia foi sendo asfixiada, estrangulada. Você pode ver isso se você analisar, por exemplo, os cursos, as pós-graduações, a política de financiamento de formação e pós-graduação, inclusive de publicações, elas foram sendo asfixiadas. Não é por acaso, porque é preciso para o neoliberalismo que a ciência seja uma coisa mais burra, menos crítica, e que se adeque bem aos interesses econômicos do neoliberalismo. Quer dizer, se você tem uma ciência crítica, porque como você disse bem ainda há pouco, né, a ciência das ciências e um pouco um certo tribunal de que não permite que a ciência faça o que ela bem entender, né, que ela fique livre para fazer qualquer coisa e chame de ciência. A ciência tem que ter uma instância crítica sobre ela, como tudo, né? Ninguém está acima da lei e a ciência não estaria acima da lei epistemológica. E isso foi desaparecendo. Ela foi ficando com as mãos livres para fazer o que hoje em dia qualquer um diz qualquer coisa. No campo da política, o nosso programa aqui. Quer dizer então que se empreende muito mais e se pensa menos. Claro, mas empreende de um determinado modo, que é um modo que não deve ser acompanhado de crítica. Não convém, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Por favor. A indústria farmacológica é a mais rentável do mundo. Vocês sabem que ela já ultrapassou a de armamentos com que ela rivalizava o pódio. E ela já ultrapassou. Hoje em dia, a indústria de remédios, as farmácias se abrem. Acho que aqui em Manaus também, 3 a cada quarteirão. Tem mais drogaria do que boteco. Inclusive, elas antigamente substituíam cinemas e casas de cultura. Agora elas substituem bancos também. Outro dia lá no Rio, vi um Bradesco virar uma farmácia drogaria. Está concorrendo com as igrejas. As igrejas e as farmácias, até com as igrejas. Então, quer dizer, isso não é por acaso, a gente não está brincando com o peixinho pequeno, né? É o maior rentável do mundo a indústria. Então, é um exemplo em que você, se tiver, por exemplo, uma ciência psicanalítica, ou mesmo a psiquiatria crítica, que vai discutir outras formas do tratamento dos doentes mentais não baseadas em medicação, vai atingir gravemente, né, a indústria farmacêutica, os lucros da indústria farmacêutica. Para não ir tão longe, pega uma criança. Hoje em dia a psiquiatrização da sociedade e a da infância é inacreditável. Qualquer criança um pouquinho diferente do padrão dito normal, que nem é muito bem definido, qualquer criança, portanto, basta dizer qualquer criança, porque toda criança faz coisas, né? Sapeca. Isso. Eu vi vocês falando aí da Cumbuca e da então, a sapeca também. É tratada como um TDAH. Sim, é verdade. TDAH. Nível de autismo? Não, TDAH o autismo tá mais na moda agora. É tudo tão rápido que o autismo já substituiu o TDAH. O TDAH tem 10 anos, entendeu? Olha aí. A criança agitada tem que tomar Ritalina. Tem uma pesquisa que eu conheço lá do colega que mostrou que subiu assim 800% no período de 2 ou 3 anos. O uso 800% o uso da Ritalina na infância. Então o médico passa a ser um vendedor também. É claro, mas o médico é um vendedor. Você sabe que existe. É uma indústria, né? Vocês já ouviram falar em parque de diversões nos congressos psiquiátricos? Sim. O parque de diversões, eles inclusive falam assim, já foi no parque de diversões hoje, eles falam. É assim, é o lugar do congresso onde tem os grandes laboratórios distribuindo voucher de viagem para Itália, dependendo se o médico receita num certo grau, ele vai só para Florianópolis. Mas se ele receita muito mais, ele ganha para a Itália, computadores, celulares, prêmios, né? Por isso os vendedores estão na porta dos consultórios. Direto. Então isso é só um exemplo, quer dizer, o pensamento científico, ele tem que se adequar aos interesses desse mercado, né, nesse nível. Já era assim no capitalismo, no neoliberalismo se piorou muito. Então a psicanálise é mal vista, ela está sendo expulsa das políticas públicas. Por exemplo, na França, que é um país tradicionalmente marcado pela psicanálise forte, por causa do Lacan, né? Você sabe que
a política pública recomendou que ela não fosse usada com autismo, com a psicanálise, porque é não consensual, não mostra suas evidências. Então, na França, pátria da psicanálise lacaniana, a psicanálise está sendo expulsa. No Brasil começou agora, a gente estava uma vantagem em relação, aliás, a gente tem muita vantagem em relação à Europa. É bom que se diga que a nossa psicanálise é bem mais inventiva do que a psicanálise europeia, né? Nós somos mais isso que é uma. Isso é uma, eu queria abordar isso, Luciano. Nós temos no Amazonas 2 marcos importantes da psicanálise. Um é o Silvério Tundes, inclusive estudou lá na Federal. O mestrado dele foi lá no Rio de Janeiro. E o outro é o Manuel Galvão, nosso querido professor que está baleado, está um pouco doente, mas está vivo ainda hoje. Muito, quer dizer, na verdade são 2 esteios que nós temos no Amazonas. E aqui, esses centros de psicanálise que nós temos na periferia, chamado Silvério Tundes, é um tributo. É lá de Urucurituba. Urucurituba. A família Tundes. Perto de Sul. É lá de Tundes. A família Tundes lá é lá. Dizer, e aí que é importante agora pensar aqui. Muito, o Galvão formou muitos quadros também, trabalhado, mas nós temos aqui lembranças. Mas eu queria colocar uma situação agora no campo da tua análise política, já que tu colocaste aqui, está dialogando com discurso, com a política, com a economia, que é o neoliberalismo. Essa conjuntura que vivemos, dessa tensão entre Bolsonaro e Lula, essa extremidade toda, Luciano, isso provoca tamanho mal-estar na saúde dos brasileiros? Esse extremismo? Olha, Ademir, eu não sei se eu concordo com isso não, né? Quer dizer, que assim, eu tô mais como um fator... Vamos ao debate. Sim, tô mais como um fator adoecedor, né? A polarização. Essa polarização, esse extremismo. Causa algum distúrbio? Eu acho até um certo risco dizer isso, porque se a gente diz que a polarização pode ser perturbadora ou patologizante, a gente implicitamente está defendendo a terceira via. Eu preferia não fazer tu tá me sacaneando. Eu não tô falando aqui da negação da contradição, não. Eu tô falando dos extremos. Eu sei, mas que nega a síntese. Mas a gente está vivendo extremos, não há síntese, porque não há dialética possível. Pois é, entre o fascismo e o não fascismo. Então pronto, dialética. É isso que eu queria escutar. A gente tá fora do espaço dialético, porque você não tem contradição aí, né? Olha aí. O fascismo não faz contradição com nada, ele é absolutamente uno, absolutista, totalitário. Eu penso que não há contradição para fazer, entende? Com o fascismo tem que haver uma posição polar, é pouco, quer dizer, polarizado é pouco, tem que ser, eu acho que ele não pode ser aceito na lógica democrática. Então há uma diferença entre os extremos e o contraditório, isso, né? Muito bem colocado. Muito bom. Agora, vamos esclarecer, peraí. Mas como são 16 e 56 ele está dizendo que isso não pode... Mas eu acho que a gente pode ter uma... Pode. Ele está dizendo que nesse contexto não tem nenhuma perspectiva democrática. Essa questão dos extremos. Eu estou preocupado com o horário do Luciano. Deixa eu esclarecer sobre isso. Eu acho importante esse debate aqui. Ótimo. Se vocês têm, eu não queria ultrapassar limites aqui do programa. Não, mas nós estamos a questão do lançamento, como o lançamento do livro, isso aqui é importante sobre o livro. Muito bom. O lançamento espera um pouco as pessoas, quando chegam em ponto, vão chegando, eu chego. Mas tá tudo bem, vamos relaxar um pouquinho, porque eu tô achando esse debate muito importante, muito legal. Não foi legal esse negócio? E a nossa perspectiva democrática, se vivemos nesse extremismo entre os fascismos? Tem um problema aí que é um obstáculo à democracia. Porque se a democracia é a afirmação de diferenças, pluralidade, diversidade, o fascismo rompe com isso. Ele é uma diversidade, entre aspas, que não admite diversidade alguma, né? Então ele não pode estar convivendo nem a polaridade, não é bem isso, quer dizer, você tem... O Lula foi um contraponto, eu diria, não uma contradição, um contraponto, né? Que foi necessário e está tendo a maior dificuldade de fazer um governo, né? Que possa, por exemplo, eu não entendo, sinceramente, por que enfim, não se consegue deter o Bolsonaro, né? E faz o que ele quer por aí, andando por aí solto, depois de tudo que fez. O Lula, que não fez nada, foi preso. Porque convinha ser preso para eleger o Bolsonaro. Então essas coisas da política com o fascismo ficam mais complicadas, né? Tá pesado, não tá não? Tá pesado. Isso provoca um mal-estar. Mas o neoliberalismo, que não é o fascismo, no entanto, ele leva ao fascismo de alguma maneira. Se você radicalizar muito uma economia neoliberal, você acaba criando condições para o fascismo, né? O que a gente está assistindo, pelo menos eu que não sou sociólogo, nem economista político, nada disso, sou psicanalista, né? Mas a minha leitura é essa. Você dialoga com esses campos. Muito bem. A análise da psicanálise
É recomendada essa leitura para que público, na opinião do autor? Eu não faria uma seleção, vamos dizer, prioritária. Todos os interessados em psicanálise e política, porque ele trata de temas um pouco mais elaborados, né, como epistemologia, que vocês começaram falando, mas de uma maneira que eu acho que é acessível, sabe? Eu acho que eu não faria um recorte assim de público-alvo do livro. É claro que pessoas que estão no mundo universitário fazendo pesquisa, porque a parte final do livro fala de como faz uma pesquisa. Uma das preocupações minhas é que durante muito tempo eu testemunhei muitos alunos tentando fazer pesquisa na universidade em psicanálise usando modelos outros. Que não se aplicam a ela. Por exemplo, tem um tipo aí de exigência que vem das práticas metodológicas ligadas ao neoliberalismo, que diz que para ter uma garantia de eficácia, aquele que aplica o método não pode saber que está aplicando. Sabe o que é isso? Chama duplo cego. Talvez é duplo cego, né? O paciente não sabe que método está sendo aplicado a ele, e o próprio aplicador não sabe. Ora, como é que você pode conceber uma psicanálise em que o analista não sabe que está aplicando psicanálise e que o paciente não sabe que aquilo é uma psicanálise? Então, essa é uma exigência, por exemplo, que quase caricaturalmente mostra que ela não pode ser aplicada. Você não pode exigir um tipo de... Você pode fazer isso com placebo, remédio. Eu não sei que remédio eu estou tomando. Isso. Quem me aplica também não sabe, porque senão vai me sugestionar. Então eu tomo remédio. Mas a gente não está falando de pílulas e substâncias, a gente está falando de uma relação terapêutica. Então, numa relação terapêutica, eu vou praticar com você uma psicanálise sem que eu saiba, para ver se é eficaz? Quer dizer, isso não tem o menor sentido. Tem lógica. Não tem sentido. Então, é só para dar um exemplo absurdo de como é que a psicanálise é submetida a exigências de mostrar sua eficácia que não se aplicam de modo algum ao seu método. Então, a minha preocupação foi mostrar que ela tem um método próprio, ela é uma ciência própria. Por isso eu chamei de ciência da psicanálise. Eu não quis chamar, por exemplo, a ciência e a psicanálise. Porque esse "e", como preposição, faria dois campos disjuntos. Se eu falo de ciência e psicanálise, eu estou dizendo que elas são separadas. Mas olha, quem é que tem acesso à psicanálise? Botelho. Eu não tenho. Não tem nenhum. Quem tem acesso à psicanálise? É caro. Como é que caro? Eu ia falar disso aí, Luciano. Olha, historicamente, a psicanálise tornou elitista. Exato. Ela se comprometeu com a burguesia, ela teve... Mas isso, veja bem, eu tenho que fazer uma distinção entre a história do movimento psicanalítico, como Freud chamou, e as estruturas epistêmicas e clínicas da psicanálise. Não há nada no discurso psicanalítico, nas teorias, nos conceitos, que justifique o elitismo. Eu tento, inclusive, demonstrar num outro trabalho o quanto o elitismo não é só insustentável politicamente, ele é metodologicamente insustentável. Sabe por quê? Mesmo que eu não tenha posições políticas panfletárias anti-elitistas, eu posso ter uma discussão epistemológica para dizer assim: se o inconsciente é como Freud o concebeu, ele está para todos. Não tem valoração qualitativa do inconsciente. Então, não tem inconsciente da classe média, ele vai ser valorado diferentemente do cara da favela ou do muito rico. O inconsciente ignora esse tipo de diferença valorativa, cultural, vamos dizer assim, ideológica. Então o inconsciente está para todos. Eu tenho uma prática na favela, não sei se vocês sabem. Eu, para demonstrar isso, fui fazer um consultório no meio da favela do Jacarezinho, aquela que sofreu a chacina de 6 de maio de 21, estão lembrados? Mataram 28 rapazes, né? E eu estava lá, estava na pandemia, e eu e a minha equipe decidimos voltar no dia seguinte, ainda que tivesse em pandemia, porque as mães e mulheres que perderam os filhos estavam precisando de nós. Quer dizer, a favela, aí o que eu tenho visto na favela? É possível psicanálise lá, é possível psicanálise na rua, é possível psicanálise sem Estado, porque o Estado está tão... Olha só, vamos dizer claramente... Esse é um tema legal. O Estado o Estado não é mais público, ele é privado. Então, para você exercer o público, você tem que sair do Estado, é um paradoxo, né? Quer dizer, porque o Estado não está mais sustentando uma prática pública. A prática do Estado, você vê, aqui eu não sei como é no Amazonas, mas toda a contratação de pessoal de saúde mental pública, entre aspas, é feita por OS. OS é aquela... Aqui é a mesma coisa. Organização social, privatização. Isso. Então, se você tem tudo privatizado e todas as consequências disso, trabalhadores não se organizam, não reivindicam, porque se eles começarem a fazer reivindicações, eles são demitidos. São limitados. Não são concursados, não têm estabilidade de emprego, né? Mudaram as regras do recursos humanos, de modo que você tenha todo o controle possível sobre os trabalhadores, eles não se organizam mais. Então,
o Estado está privatizado. Então, se você quer fazer uma prática com populações periféricas mesmo, você tem que fazer por iniciativa sua. Aí vão chamar isso de privado? Não. O que eu faço no Jacarezinho é uma clínica independente mesmo. Duas questões, Né? para finalizar. Já encerrou, já passou o tempo, mas nós vamos precisar fazer conexões. Eu queria falar sobre o SUS, eu queria falar sobre a academia, que está isolada e que a experiência dele se repercute na academia ou não, mas vamos seguir. Tu já embarca hoje pro Rio de Janeiro? Eu embarco não, eu vou na madrugada de domingo. Na madrugada de domingo? Amanhã eu trabalho no consultório. Mas tem uma conexão na rede para fazer contigo, com o teu consultório, com todo o teu trabalho e até mesmo acesso ao livro Análise da Psicanálise, né? Que é o arroba Luciano Elia. Eu que dei o título. Tá aí, muito bem. Então o lançamento vai ser. Ciência, né? Vai ser daqui a pouco. E o professor, titular e coordenador do programa de mestrado. Eu sou coordenador, isso está aí por causa do anacronismo da minha própria. Mas você é pós-doutor, mas é porque tá tudo aqui, vamos colocar isso. Você é professor. Quem se aposenta não pode ser coordenador. Tu é aposentado já do jovem nesse jeito. O lançamento será agora lá na Bernardo Ramos. Lá com as lideranças tucanas, Banil e Sateré. Os Sateré que estão lá esperando. Um abraço e os Dessana. Ao Gerson e a Vilma Mourão. Vilma Mourão, que é do Laço. Exatamente. E eu quero só dizer, não sei se o nosso tempo, posso dizer 30 segundos, por favor. Posso? Pode. O Laço Analítico é a primeira escola de psicanálise em Manaus, lacaniana, desde 2011. É claro que existem sociedades de psicanálise em Manaus há muitos anos, mas nessa direção de trabalho é a primeira. E é importante talvez aproveitar a oportunidade para dizer que a gente não entende elitistamente, então a gente tem uma clínica popular. Certo. O nome popular é melhor do que social, não é caritativa, não é assistencialista, é popular. Boa. Muito bem. Então as pessoas podem procurar o Laço em Manaus, já que é Boa Noite Amazônia, a Amazônia toda pode procurar-nos, tá bem? Conectado, Boa Noite Amazônia, Poder e Opinião, recebendo o escritor Luciano Elia, lançando esse livro fantástico hoje, e a gente vai para um breve intervalo e voltamos em instantes. Você está acompanhando o Boa Noite Amazônia, com jornalismo opinativo sobre política